tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz, agora aqui nas montanhas, em São Tomé das Letras, né? Sempre com esse clima maravilhoso, com essa energia muito boa. E na sequência de nossos trabalhos, né, de nossas conferências, de nossas discussões aqui, o tema que nós escolhemos hoje é a inveja. Os males causados pela inveja. Então, para nós entendermos profundamente, todos nós temos um pouquinho dessa inveja dentro de nós. Está embutido na natureza humana, no arquétipo, né, da chamada civilização, desde a pré-história até os dias de hoje. Nós vamos estar discutindo essas ideias e vocês vão entender, né, como, quando você conhece a causa fundamental, como ela surgiu, né, em nós vamos tentar superá-la. E a transcendência desses sentimentos, nós vamos ver como nós vamos trabalhar com eles. Geralmente esses sentimentos surgem em estados primitivos de nossa consciência, né? De nossa humanidade. Muito bem, a inveja, ela é considerada um dos 7 pecados capitais, né? E tudo mais, essa coisa toda, né? Então, é importante que nós compreendamos como surgiu tudo isso. Muito bem. Nós vamos falar lá da antiguidade, lá da pré-história, da natureza, do início da civilização humana. Ok? Muito bem. O ser humano, desde a sua primitividade, na sua forma de organização social, sempre viveu uma lei chamada a lei do mais forte. Tá? Então preste muito bem atenção nisso. Né? Então, nós vamos ver a lei do mais forte. Então, as sociedades tribais primitivas, elas trabalhavam como? As sociedades tribais primitivas sempre tinha o mais forte, o mais poderoso, passava a dominar, né? Era o dominante, como num grupo de animais, né? Certo? Como uma matilha de lobos, né? Cavalos, todos esses grupamentos sociais de macacos, você vai ter o mais forte é o dominante. E ao mais forte, ao dominante, né? Ou ao vencedor, como se diz na tradição, né? Todos os louros, né? Você sabe por que louros, né? Ou não? Não? Porque na tradição grega, né? Na tradição dos Jogos Olímpicos, nas próprias tradições lá, né? Quando o indivíduo era o vencedor, era o vitorioso, colocava-se nele uma coroa de louro, né? Então, todos os louros a gente fala, né? É um costume. Então, todas as glórias, na verdade. O que foi? Ai, meu Deus. Hã? Acho que você não rebobinou a fita, por isso. Você não rebobinou a fita. É que você não rebobinou, peraí. Vamos voltar tudo de novo. Pones edita. Peraí. Tá? É pra tá. Alguém tirou? Eu também não. Vamos ver. Não, tá com a fita. Não voltou. Não. Peraí. Peraí. Aqui que tem que voltar. Nós botamos no lado errado, por isso. Depois nós edita esse pedaço. É aqui que volta, ó. Agora tá voltando. Não, não tinha voltado. Mas na verdade a imagem não saiu de lá. Ela não sai. É que depois de um tempo ela desliga sozinha.
Essa porcaria. Agora é só voltar, botar na posição A e a gente volta. E dá o play de novo. Depois eu edito esse pedaço. Ah, tem que dar um tempinho aí. Ó. Deixa eu pegar uma água, aproveitar e pegar uma água enquanto isso. Oi, Tuca. Deita aí, deita bem. Deita. Deita no chão aqui com o papai. Deita ali, deita. É isso aí. Papará. Papará. Som. I. A. I. Saindo, né? Meu equipamento anterior ele deu pau, ele quebrou, teve que comprar. Sorte que eu achei um outro negócio desse para comprar. Porque senão eu tinha que comprar uma câmera nova, um sistema novo custava 2 pau e 800. Isso lá em São Paulo, na Moamba. Pode soltar já. Quando acabar aí também, se eu estiver falando, pode largar. Que ela era só se ela, depois de uns 20 minutos que ela desliga, uns 15 minutos que ela desliga. Põe no ar e dá play. Beleza? Então, beleza. Continuando então. Nas sociedades primitivas, como nós vimos, né, a lei do dominante, do mais forte. Então o mais forte sempre ficava com tudo. Com as glórias, com o dinheiro, com a fama e com as posses. Numa sociedade tribal, o mais forte dominava todas as fêmeas. Ok? Isso fazia com que os outros, que eram os derrotados, que eram os mais fracos, ficassem numa condição completamente submissa ao poderoso, ao rei. Eu pergunto, nesta condição, o que poderia gerar isso ao espírito humano? Então, uma série de sentimentos, tá? Então, o que advém? Quais os sentimentos que advêm? Primeiro, ódio. Ódio. Raiva. Ok? E um desejo profundo de sair dessa condição. Né? Porque, na verdade, todos procuram o que nós chamamos de liberdade. Então, na verdade, se tem uma raiva, um ódio do opressor, daquele que te oprime, daquele que te priva, né, das coisas. É óbvio, como o vencedor, o dominante, possuía tudo, possuía o bom e o melhor, as melhores mulheres, todas as fêmeas, isso gerava em todos os que estavam lá embaixo, na dependência, a inveja. O que vem a ser a inveja? Então, a inveja é o desejo de você possuir tudo aquilo que você não tem e o outro tem.
Porque se ninguém tem, a inveja ela fica impossível de existir. Você entendeu? Então a inveja é sempre um sentimento gerado, né, nesse processo. Eu desejo algo que outra pessoa tem e eu não tenho. Ok? Muito bem. Então a inveja é esse desejo, né, de possuir algo que outro possui. E esse algo não precisa ser um objeto, não, tá? Pode ser uma situação, pode ser uma fama. Por exemplo, eu invejo o vencedor. Eu invejo o primeiro lugar. Eu invejo aquele cantor que faz sucesso. Eu queria estar naquela posição. Então a inveja, né? Ou seja, outra inveja. Aquele meu amigo tem uma namorada linda, maravilhosa. Olha, eu fico de olho, né? Fico com uma inveja. Você tá entendendo? Então a inveja ela aparece em todos os sentidos. Tá? Muito bem. E o que acontece? Esse sentimento de inveja vai gerar, prestem atenção, um conflito. Eu vou provar para vocês que esse conflito é a base fundamental de todas as guerras que a humanidade já vivenciou. Por que Alexandre o Grande ia conquistar tanto? Invadir tantos territórios, fazer tantas conquistas. O que ele queria que ele já não tinha? Ele queria algo que ele não possuía e outro possuía. Outros territórios, riqueza, dinheiro, fama, poder. Então as pessoas ambicionam essas coisas que elas não têm. E procuram, e cria-se uma situação na qual vai gerar o conflito. E esse conflito pode ser conflito pessoal ou um conflito de Estado. Tá? Então, se você analisar a história, toda a história da humanidade, desde a pré-história até os tempos de hoje, todas as causas das grandes guerras foi a inveja. A Segunda Guerra Mundial, tipicamente, vocês sabem, é uma questão de comércio mundial. Quando você está vendendo mais do que eu estou perdendo dinheiro, eu não vendo mais meu produto, você vende muito mais do que eu começo a ficar com uma inveja. Aí eu vou arrumar um conflito para roubar o seu mercado, para invadir, alguma coisa eu vou fazer. Quem trabalha em economia sabe que a economia é uma guerra de interesses, de poderosos e invejosos, que inveja aquilo que eu tenho. E eles vão invadir. Você vê as grandes empresas, se uma empresinha começa a fazer sucesso, começa a vender um produto, ela já vem e compra, já mete a mão, já pisa em cima, não quer saber. Então é a dominação. Mas eu vou demonstrar para vocês que a inveja dentro deste modelo social que se apresenta é uma coisa supernatural. Seria impossível você não sentir inveja. É muito difícil. Na estrutura que o mundo foi construído, foi montado, é muito difícil. Tá? Vamos imaginar, né, a escravidão. O que vem a ser a escravidão? Vamos imaginar essa situação. Vocês vão ver como que a própria natureza da nossa organização social cria a inveja. Ela gera a inveja no ser humano. Ela cria e gera inveja dentro de nossa personalidade. Porque as nossas personalidades, elas são criadas a partir do fenômeno da sociedade. A sociedade cria a personalidade. Ok? Como essa sociedade está montada, ela gera em cada um de nós necessidades. Ó, presta bem atenção nesse pensamento. A sociedade, né,
hoje, como ela está montada, mesmo é o capitalismo, o capitalismo é uma forma moderna de coisa, né? Mas na antiguidade era o imperialismo e essa forma, né? Então a sociedade ela gera uma necessidade. Ok? Na sociedade moderna é o consumo, ela gera a necessidade de você consumir. Mesmo as sociedades antigas, ela gera em você a necessidade de você possuir. Ok? De você possuir uma casa, de você possuir um carro, de você possuir um objeto. Ela cria essa necessidade em você. Ela cria o casamento. Ela cria as células divididas, divisórias. Ela criou um modelo de divisão social e não um modelo de equalização social. Então, veja, nas sociedades mais antigas, vamos pegar o império. Os impérios e os reis da antiguidade, os feudos, a sociedade feudal, as sociedades imperiais. Você tem lá então uma pirâmide. Ok? Onde você tem aqui no topo dessa pirâmide o rei, a família real e todos os governantes, sua estrutura de poder ali. Tá? Então, esses detêm o poder, detêm a fama, a riqueza e todos os bens. E aqui, embaixo dessa pirâmide, você tem basicamente 99% de toda a sociedade sobre o jugo e sobre o peso desta estrutura. Então, na verdade, você criou o modelo social na qual você cria a escravidão, a exclusão social. Então, essas pessoas não têm acesso à riqueza, às joias, à boa comida, à boa morada, ao poder, à dominação. Esse aqui manda matar quem ele quiser, manda destruir o que ele quiser, manda prender quem ele quiser. E o cara daqui pode fazer isso? Ele tem do bom e do melhor para comer? Não. Então, isto cria em toda essa massa que está aqui o desejo de ter e possuir tudo o que está aqui. A mulher mais bonita, as joias, os vestidos, a riqueza. Ok? No entanto, isso gera, presta atenção, nesta população, um sentimento de inveja, e essa inveja vai gerar o conflito, e esse conflito vai gerar uma guerra. Este vai querer tirar isso do poder, tomar o que está aqui. Por isto, este rei, ele tem que construir abaixo dele o exército. Se ele não fizer isso, ele não consegue se manter. Porque é pela força e ação do exército que ele mantém esses indivíduos nessa condição, impedindo-os de ascender. Porque quem sustenta toda a riqueza é essa pessoa. Esse pessoal vai trabalhar no campo, esse pessoal vai plantar, esse pessoal vai colher, esse pessoal vai trabalhar nas minas, esse pessoal vai produzir as joias, a riqueza, tudo que este aqui vai consumir. Vai construir os castelos. E o rei só lá dá ordens. É óbvio e é natural que esta divisão estrutural de forças e de poder vai gerar na sociedade um macro sentimento de inveja. E um desejo de sair desta condição. Então, esta guerra pode ser uma guerra civil, né? Vide, vamos olhar nossa sociedade hoje. Vê lá o presidente, a história do presidente do Egito lá, né? Bicho, você viu quantos bilhões de dólares é a fortuna do cara? Mas de onde que ele tirou esse dinheiro? Trabalhando alguém consegue ganhar um dinheiro assim?
né, trabalhando honestamente, você sabe, não vai conseguir ganhar nunca. É roubo. Simplesmente rouba-se dessa classe oprimida. Então, no inconsciente dessas pessoas, a inveja, ela está construída. Ela está construída. Eu vou contar uma historinha muito interessante para vocês. Sufi. Um ricaço, né? Ele vai numa mesquita para orar. E você sabe que o costume, ao entrar numa mesquita, é tirar o sapato. Tem um local lá que tem um monte de sapatos. Certo? O sapato dele é um sapato de rico, caro, todo cheio de história. Então ele tira os sapatos, coloca ali e vai então fazer a sua oração, sua prece. Ao retornar, ele percebe que o seu sapato tinha sido roubado. Pois ele para pensar, retorna para o interior da mesquita e pede a Alá, a Deus, 1000 perdões. 1000 perdões. Porque ele foi o culpado por criar um ladrão. Se ele pensou assim, se o meu sapato fosse igual a todos os outros, simples, humilde, ele não seria roubado. Mas na minha mesquinhez, na minha avareza toda, na minha luxúria, eu criei a diferença. E a diferença causa a inveja. E a inveja causa o desejo das pessoas ter aquilo que elas não têm e não podem ter naturalmente. Então, nesta condição, você cria o conflito, a guerra civil, e você cria o ladrão. Aí vocês vão entender por que existe o ladrão. O que o ladrão quer? O ladrão quer tudo aquilo que você tem e ele não pode ter. Por isso que as favelas é a maior fábrica de ladrão, de bandido, desse pessoal que está na cadeia preso. Agora, político nenhum vai preso, viu? Porque a política lá em cima, você sabe que é a maior roubalheira. Sempre foi uma guerra para esses indivíduos manterem-se no luxo, no poder, em detrimento de tudo aquilo que deveria ser feito para essas pessoas. A verdadeira democracia, ela não existe, é uma tolice. Né? A democracia, se ela fosse real, governada por homens evoluídos, funcionaria perfeitamente. Então, vocês vejam que esse homem consciente, ao entrar e ver essa situação toda, ele percebeu então que ele era o culpado por criar a inveja. Por gerar esse sentimento de diferenciação no coração dessas pessoas. Ainda bem, mas é um, né? Então vocês percebem que a inveja, ela surge da necessidade que o indivíduo tem de ser igual ao outro. De ter e possuir as mesmas coisas que o outro. Agora você imagine aqui no Brasil ou em outros países, mesmo nessa antiguidade era comum, você ter uma classe de indivíduos chamado escravos. Né? Você tem um indivíduo chamado escravo, a escravidão. Né? Ao escravo, o que era dado? Os restos, o trabalho duro, forçado, o chicote. Isso era dado a ele. Se você dá isso a ele, e ele percebe que está
o chefe, o poder está lá numa casona maravilhosa, comendo do bom e do melhor, usufruindo de tudo aquilo que ele construiu com seu esforço, com seu suor, e ele não usufrui disso. Que tipo de sentimento pode ser gerado na alma e no espírito desse indivíduo? Hã? Então vocês perceberam, eu quero mostrar para vocês que nós somos culpados por tudo isso. Você fala, mas eu não fiz nada, Laércio. Entrou um ladrão na minha casa, parou um cara, meteu um revólver na minha cabeça. Pode ter certeza que você tem parte nessa culpa. Karmicamente você está resgatando. Sabia? Karmicamente você está resgatando o que você construiu lá atrás, o que você permitiu que fosse construído lá atrás e que você não fez absolutamente nada para mudar isso. Então você entra na energia que nós chamamos de karma coletivo. Você entra nas ações coletivas. Então, quando você é roubado, pode ter certeza que você não é inocente. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Você pode achar uma coisa muito engraçada. Mas o dia que você for assaltado, você for roubado... Uma coisa comum em nossa sociedade hoje é um jovem roubar tênis, né? Pô, tá um menininho lá, todo chiquinho, fala, o cara roubou meu tênis. Agora pergunte, por que ele roubou o seu tênis? Exatamente porque você vai nas lojas hoje, é um absurdo. Um par de tênis custa 300, 400, 500, 600. Eu já vi tênis de R$1.000. Tudo aquelas coloridas. Então, o rico em nossa sociedade, o menino rico, o pai dele compra aquele tênis chique de marca, toda, né? E o pobrezinho, o rapaz lá da favela, ele também tem os mesmos desejos. Ele quer ter aquele tênis bonito, maravilhoso. Mas como que ele vai ter aquele tênis bonito e maravilhoso? R$600 é o que o pai ganha de salário no mês. Ele pensa assim, nunca vou ter. Então só tem um jeito de ter. Ele vai roubar. Então, ele cria essa situação para poder ter aquele objeto do desejo. Ou seja, criou a inveja. Ele invejou aquele objeto que estava com o outro. E essa inveja gera o conflito. O conflito, como solucionar esse conflito? É a guerra. É o ladrão, é o roubo. Ele vai roubar, ele vai criar uma situação para sair disso e obter aquele objeto. Ok? O que vocês acham que aconteceu na Revolução Francesa? Analisem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é exatamente construída pela estrutura da sociedade. Chega um ponto que o povo que está lá embaixo não suporta mais. Não suporta mais a opressão, não suporta mais o sofrimento, a angústia, a pobreza, enquanto você tem aquela puta elite comendo, morando em palácios suntuosos, vivendo daquela forma sobre, né? Então há uma revolta, e você acaba, e essa revolta vai à morte, massacre, sangue que rola de tudo quanto é tipo, porque criou o ódio. Mas todo esse ódio vem a partir da inveja, de você desejar aquilo que o outro possui. Vocês perceberam que isso não passa da lei do karma? Né? Ou seja, é ação e reação. Ou seja, a sociedade colhe exatamente o que ela planta. Ou seja, ela não plantou a divisão de classes, ela não plantou as diferenças sociais, ela não plantou a exclusão social, ela criou isso. Ela vai pagar o preço. Ela vai gerar a inveja nos corações. E quando ela gera a inveja, ela gera a oposição, ela gera o ladrão, gera o bandido, gera o conflito, gera tudo isso. O desejo por liberdade. Só que, o que nós temos visto ao longo da história? Preste bem atenção. Se esta sociedade que está embaixo causasse uma revolução, tirasse quem está no poder,
e depois construísse uma outra forma de organização social que fosse equalitária para todos. Mas isso nunca aconteceu. Veja a Revolução Francesa. O povo, pá, puta revolução, tira os reis, tira o imperador, né? Tira o rei, tal, tira Luís XVI, aquela coisa toda, mata, corta na guilhotina, pá, aquela carnificina, aquele sangue terrível. Quem é que vai no poder? Napoleão Bonaparte. Depois. Que é um dos maiores conquistadores da Europa, que leva a França, leva a Europa ao caos, ao conflito, a invadir todos os outros países. Por quê? Pelo desejo de possuir o que o outro país tem e ele não tem. Pela inveja, mais uma vez. Então essa luta constante você tem uma sociedade primitiva, quem está aqui embaixo quer assumir o poder, mas quando ele está lá em cima, ele também permanece na mesma posição, impedindo que os outros assumam a sua posição. Então você tem um círculo vicioso. Derruba um regime, entra outro, e essa roda fica sem haver nenhuma mudança na condição interna do homem. Por isso que alguns grandes terapeutas do passado, né, cientistas sociais, psicólogo, o próprio Freud, né, o próprio Sigmund Freud, quando ele fez uma análise da sociedade, ele percebeu que a sociedade era a causa de todos os conflitos, de toda a formação da personalidade do indivíduo. Por isso que o Freud ele tinha uma visão de que seria muito difícil você curar as pessoas. Né? Mesmo com as terapias, você seria difícil, porque ela está numa sociedade contaminada, ela está num meio contaminado. Rapidamente ela se envolve com aquela coisa. Entendeu? E ele não está errado nisso, não. Ele está muito certo em dizer o que ele falou. Só que outros terapeutas depois, né, quiseram falar, não, tem que dar um jeito de consertar, sim, acho que nós podemos curar as pessoas, nós podemos reformular. Mas só que até agora, a gente não viu o quê? Grandes e profundas mudanças na estrutura social. Cai o imperialismo no mundo, certo? Você vê, o imperialismo caiu. Mas aí se instituiu o famoso capital. O que é o capitalismo? Se não uma forma moderna de imperialismo. Certo? Uma forma moderna de imperialismo. Né? Óbvio que é. Você tem as grandes indústrias, os grandes poderosos, e falam que é democracia, nós estamos governando para o povo. Mas como que você governa para o povo se você mora num palácio de mármore, ar-condicionado até o teto, e o povo mora na miséria? Continua a mesma condição. Nós criamos, mais uma vez, a inveja. A nossa sociedade moderna, então, hoje, gente, ela é exatamente uma transformação maquiada das sociedades antigas. O escravo simplesmente passou de nome, mudou de nome, ele não é mais escravo, ele é operário. Então a palavra escravo em nossa sociedade foi simplesmente mudada para a palavra operário. Esse aqui, ele tinha casa, comida, garantido. Era garantido casa, comida, moradia, precisava pagar água, luz, imposto. Precisava. E esse aqui? Ele não tem casa, ele não tem comida, tem que pagar 300 mil de imposto e vive na mais profunda miséria. E o fruto do seu trabalho diário de 12 horas por dia é manter os ricos e poderosos aqui, numa falsa democracia. Ou seja, nós temos, na verdade, uma aristocracia. Onde os intelectuais, os mais poderosos, fazem parte dessa pirâmide. E todos aqueles que não tiveram acesso a estudo, não foram para a escola, foram para a faculdade, a sua capacidade mental é reduzida, viram os escravos. Com o título
de trabalhador. E vide a nossa sociedade moderna capitalista. Ela é uma sociedade. Tem uma coisa que na antiguidade não tinha, né? Que era mais raro. Mas hoje é uma máquina de destruição da índole interna do homem, né? É a massificação dos meios de comunicação. Então, todas as mídias modernas, elas criam, presta bem atenção, elas criam dentro de nós, de todos os indivíduos, o desejo de possuir. Mas na nossa sociedade, possuir significa comprar. Só que para comprar, eu preciso ter dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa ser rico, estar aqui em cima. Muito simples. Ligue a televisão, ligue o rádio. Você vai ver o seguinte apelo. Compre. Tudo está em torno disso. Você já viu alguém numa TV Globo, numa qualquer mídia falar assim, preocupada com o seu espírito, com sua alma, com sua consciência? Existe algum programa de televisão preocupado com isso? Então, todo mundo quer vender alguma coisa para você. Então, a sociedade, ela gera a necessidade. Então, veja bem, todos os anos, os carros são modificados. Modifica uma lanterna, modifica um desenho. Então, eles poderiam fazer os carros todos iguais, todos os anos iguaizinhos. Não gerava em você a necessidade de trocar, de mudar, de ter um outro. Por que eu vou comprar um carro igual? Eu tenho, o meu tá bom. Não. Ele vai criando um modelo mais bonito, um modelo mais sofisticado, um modelo mais isso, aquilo, equipamento, não sei o quê. Gera em você e cria, faz a propaganda. Não, compre, esse é o último tipo, o último modelo, ele gera o desejo. Então eu quero que vocês entendam que todas as vezes que você tem uma família muito humilde, lá com a televisão ligada, 8, 9 horas por dia, e fica sendo massificado, olha, compre, desejo, olha que carro bonito, olha que casa maravilhosa, compre. Ele vai consultar o salário dele lá, não dá. Aí na frente da casa dele tem uma mansão linda construída. Todo dia ele fica fazendo o quê? Ele fica desejando, ele fica invejando a situação do outro. É inevitável isso. Invejar a situação do outro. Ok? Então a inveja, ela foi construída. Vai ser difícil acabar com a inveja numa sociedade como a nossa. Onde está lá, Casas Bahia, hoje baixou juro, baixou tudo, vem comprar, negada, que hoje está quase de graça para vocês. Não, compra uma mesa nova, compra aí um liquidificador novo, compra um carro, o seu já não presta mais, joga fora, vem aqui comprar. Ou seja, ele cria a necessidade inútil, porque na verdade ele não precisa. Se você analisar, você precisa de muito pouco para existir, para sobreviver. Mas quando você não tem, e outra, é uma coisa tão engraçada, quando você compra, quando você possui, você não dá mais valor para aquilo, você já quer outro, porque já estão anunciando um outro mais moderno, já estão anunciando o último tipo.
Vocês estão me entendendo? E agora, como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Vocês perceberam que, a nível global, e quando aconteceu a globalização, aconteceu também a globalização dos desejos. Ó, eu vou provar para vocês que as grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela surgiu em função disso aqui. Milhões de pessoas foram à morte para defender o interesse dessa elite, que propagandeavam que estava defendendo o interesse do povo. Ok? Você sabe que as causas fundamentais das guerras são disputas econômicas. Os países, eles são movimentados por suas grandes indústrias. Hoje, o cenário no mundo nosso é um cenário de grandes indústrias, de multinacionais, de indústrias, da indústria do petróleo, indústria não sei do quê, indústria de automóvel, indústria, certo? Minerador, essas grandes empresas. Então, essas grandes indústrias, né, elas acabam competindo internacionalmente pelo mercado. Ok? Tá? E essas grandes indústrias que têm o poder econômico nas mãos, elas que elegem o governo de seus países. Elas colocam, então esses governos que estão lá, em todos os seus países, eles na verdade legislam em função do interesse destas grandes empresas. Raramente é em função do que o povo realmente precisa, necessita e deseja. Ok? Muito bem, então versa a atenção. Então quando essas empresas, elas usam o povo, dá emprego para o povo, para exportar, para vender para outros países, tudo bem. Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi assim, o conflito entre Alemanha e Inglaterra. Eram duas superpotências econômicas na Europa, que tinham as grandes indústrias, ok? Então, quando essas indústrias... Vem aqui com o teu papai, vem aqui com o pai, olha aqui o que está aqui me tá querendo participar aqui da palestra hoje. Né, filho? Deixa eu... Nossa, aqui aí. Meu filho, veio tudo aqui atrás do papai, veio? Olha só. Vai lá, vai, fica aí. São nossas crianças aqui, né? Então, essas indústrias modernas, elas começaram a competir por mercado. E quando esses mercados começaram a perder o mercado por uma outra indústria de um outro país que vendia o produto mais barato, estabeleceu-se o conflito. Porque um desejava ter mais lucro do que o outro. Um começa a ter inveja do sucesso da outra empresa. Então vai arrumar um conflito. Ele vai arrumar uma guerra. Só que vocês têm que entender que eles vão começar a bloquear, fazer bloqueios. Né? Por exemplo, a Inglaterra arrumou um estratagema, né, que todos os produtos alemães que passassem no Canal da Mancha pagavam uma taxa exorbitante de imposto. Ou seja, aí o produto chegava lá no outro país, inviável comercialmente. Aí não, você não vai taxar nada, nós vamos passar aqui, o canal, uma área de graça, uma área de todos. Não, porque você não vai passar, ela botou a frota de navios ali de guerra. A Alemanha foi tentar passar, o conflito começou, guerra por interesses. Guerra por interesses de mercado internacional. Eu estou colocando a inveja de uma forma globalizada agora, de uma forma totalitária. Mas, na verdade, ela nasce no coração de cada um, no interior de cada um de nós. Mas provocada pela situação estrutural da sociedade. A sociedade criou isso. Por isso que eu sou uma pessoa que eu acredito na Terceira Guerra Mundial. Eu acredito num conflito nuclear que vai deixar esse planeta às mínguas. Porque é um karma, nós geramos isso. Ninguém consertou isso. Vocês estão vendo uma coisa, causa disso aí agora, por exemplo, nós estamos nessa época, né, nós estamos em fevereiro de 2011, e nós estamos vendo o conflito no Oriente Médio. Houve uma revolta no Egito para tirar um ditador de 30 anos do poder, certo? Tiraram.
agora a coisa começa a pegar fogo. Ou seja, todos os outros países querem fazer a mesma coisa. Porque lá eles puderam, porque a Ucrânia não pode também. Isso contamina, vai contaminando, porque esse povo está cansado de ficar oprimido. Oprimido por um rei que dita regras e leis, bota um exército, falou qualquer coisa contra o governo, mata. Então são os chamados governos totalitários, os governos que impedem que qualquer outra ideologia possa se manifestar. Ok? Tudo muito difícil. Dentro deste modelo, por isso que eu digo a vocês, a gente só pode fazer uma transformação se nós criarmos micro-sociedades alternativas, aquele sonho do Raul Seixas, né? Criar a sociedade alternativa. Porque numa sociedade alternativa, todos teriam direitos totalmente iguais. Todos teriam equalidade, uma equalização, seriam iguais. Teriam a mesma casa, o mesmo produto, direito a todas as coisas que todo mundo tem. Numa sociedade realmente avançada, você não poderia possuir nada. Você não pode ser dono de nada. Numa sociedade, lá no plano astral, por exemplo, vai lá no nosso lar. Pergunta se no nosso lar você é dono de alguma coisa. Dono de uma casa, dono de um objeto, dono de um carro, dono de uma propriedade. Você não pode ser dono de absolutamente nada. Você está entendendo? Então, na verdade, isso não gera inveja, porque ninguém tem. E tudo que existe lá é propriedade de todos. É uma verdadeira sociedade comunista. A palavra comunista significaria comum. É o que não deu certo na União Soviética, né? Tentou se impor, por que será? Porque, na verdade, sempre existia elite, sempre existia o poder, sempre existia dominação. Ninguém era realmente igual. E outra, você sabe por que a Revolução Russa não deu certo? Porque a sociedade não existe. Ela é uma ficção, ela é fictícia. O que existe é o homem. Ele tem que ser mudado aqui dentro. Quando você muda aqui dentro, as coisas lá fora mudam. Então, na verdade, o trabalho tem que ser feito aqui dentro. Por isso que o Buda dizia, não há crescimento sem transformação. Tem que mudar aqui. O homem tem que mudar. Porque, na verdade, a sociedade é uma reunião de pessoas. Então, a sociedade em si é uma ficção criada para estudiosos, né, para sociólogos e tudo mais, né, cientistas sociais. Mas a sociedade não existe, ele cria leis para a sociedade. Isso é uma bobagem. Você não pode criar leis para a sociedade. Você tem que visar o indivíduo, o homem, é ele que está... Ele não vai cumprir tudo isso. Né? Ele não vai vivenciar essas experiências. Filma aqui embaixo, Sadal. Filma aqui no meu pé. Filma. Pô, o povo que está assistindo o vídeo não está vendo. Agora, abaixa. Abaixa a câmera. Dá um zoom, abre mais a câmera. Agora eles foram embora. Né? Você sabe dar zoom aí ou não? Não deixa. Agora eles saíram daqui. Mas eu tinha 3 cachorros no meu pé aqui, mordendo, e eu dando palestra aqui, falando, eles mordendo meu pé. Rasgando a calça, puxando a calça aqui, tal. Você está entendendo? Olha aqui, ó. Agora ele está aqui, deixa eu pegar um aqui, ó. Ó, filho, ó, papai, olha lá. Aí, ó, papai pegou ele de novo. Eu peguei ele de novo. Né, bem? Eu peguei ele também, eu peguei. Então agora nós vamos, daqui para frente, vamos tentar entender o que isso faz a nível individual. Né? O que é inveja, o que mal que a inveja causa dentro de mim. Ok? Tudo bem. Então, veja bem. Após a sociedade criar todas essas necessidades, e nós percebemos que nós não podemos ter o objeto do desejo, nós não podemos ter, devido à nossa condição material e financeira. Quando você não pode ter o objeto do desejo, que é a causa da sua inveja, você se sente infeliz.
Ok? Uma pessoa infeliz, ela tem uma... A infelicidade no tempo moderno, hoje, gente, ela tem outra palavra, sabia? Depressão, ela tem uma palavra muito crítica. Ó, A depressão surge quando os objetos do desejo desta pessoa não são alcançados. Os jovens vivem muita depressão hoje em dia. Por quê? Principalmente, uma das causas da depressão dos jovens, além de tudo isso que eu falei para vocês, e uma coisa que eu não discuti ainda, que eu vou discutir a partir de agora, que é o relacionamento afetivo. Que toma a consciência do ser humano muito. São as suas paixões, são os seus desejos fundamentais. Vocês perceberam que todos os jovens se apaixonam ou desejam a mais bonita? Ou o mais bonito, no caso das meninas. Só que como elas desejam a mais bonita, e todos desejam a mais bonita, nem sempre todos terão a mais bonita. Contudo, né, você naturalmente, nesta própria condição biológica, imposta pela lei do karma, as almas aqui encarnadas, porque elas encarnam com corpos feios, em sociedades pobres, sem nada, né? E outros encarnam numa condição rica, linda, bela, maravilhosa, modelo, manequim, essa coisa toda. Só essas aparências já criam as diferenças novamente. Então, no relacionamento afetivo, que é uma energia muito poderosa no ser humano, você deseja, né, o mais belo, né, ou a mais bela. Só que você percebe que você não pode ter. Não é que você não pode ter, é uma loteria, certo? Você pode ter. Mas tem. Os restos que não tem. Então aquele que não tem, nesse que não tem, ele fica frustrado. Isso gera a inveja. Você pega uma menina muito linda, muito bonita, desfila com ela, pronto, cara, fica todo mundo assim, ó, gerando uma cobiça, gerando uma inveja. E esta inveja, em termos de energia, vamos falar em termos de energia. Em termos de energia, ela flui, ela vai, é uma energia ruim que você emite para uma pessoa, você emite essa energia. Você emite essa energia. Ok? Você emite essa energia. Mas você não pode esquecer de uma coisa. Essa energia, quando ela atinge uma outra pessoa, ela causa mal, ela perturba. Mas você que gerou essa energia, você fica totalmente afetado por essa energia que você mesmo criou. Não se esqueça que a fonte da energia está em você. Então, você é o mais afetado. Ó. Entendeu? Você é o mais afetado. Então, o que significa isso? O gerador da inveja cria um campo vibratório em torno dele, um campo de energia em torno dele, totalmente com uma vibração, vamos chamar usar o termo, negativo. E pela lei da atração, que vocês já estudaram em outros DVDs comigo, foi no mercado discutido isso há um pouco tempo atrás em termos de física quântica, você atrai aquilo que você vibra. Você só atrai aquilo que você vibra. Então, se você é uma pessoa invejosa, se você é uma pessoa que está vibrando essa energia, o que você vai atrair junto de você? A mesma vibração.
são as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, os mesmos encostos, a mesma egrégora espiritual. Tudo vai ser de acordo com a sua própria vibração. Porque é a lei do karma nesse nosso mundo. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto a inveja, se eu imito essa energia, eu vou receber ela de volta. E aquela velha história, nem eu recebo, ela já está afetando antes de sair de mim. Antes de sair de mim, eu já estou sendo afetado por aquilo que eu emiti. Então isso é uma consciência que as pessoas não tinham antigamente. Quando você tem qualquer sentimento negativo por uma outra pessoa, uma inveja, e sempre a culpa é do outro, nós sempre criamos essa questão que a culpa é do outro. Isso em psicologia a gente chama de projeção. A gente nunca consegue ver o erro em nós, a gente vê o erro no outro. Quando você vê o erro no outro, na verdade você está vendo no outro aquilo que você não quer ver em você. Tá? Então se chama projeção, né? O Freud discutiu muito isso. Você projeta no outro aquilo que está em você. Então, na verdade, em termos de vibrações energéticas, a inveja, ela destrói seu campo celular. Ela destrói seu campo emocional. Por quê? Você, além de criar a inveja, você tem a depressão aí. Aí você entra em depressão. Porque você não possui, você não tem. E quando não há perspectiva de ter, de sair da condição, piora mais ainda. Então a sociedade criou um círculo vicioso, certo? E ela não consegue sair dessa roda de Sansara, que significa a roda, o mundo de Maya, o mundo das ilusões. Como nos libertar da inveja? Vamos tentar falar da solução. Como eu me liberto dessa condição de inveja? Simplesmente, quando você volta para dentro de você, quando você olha para dentro de você e percebe que, e descobre que aqui dentro existe uma divindade cósmica, que é superior a qualquer riqueza que possa existir no mundo exterior. Existe uma joia tão rara e tão preciosa aqui dentro, que faz com que todas as fortunas, todas as riquezas deste planeta sejam inúteis diante dessa riqueza maior. Obrigado, meu amor. Então, vocês percebem a importância que tem a resposta que os grandes mestres da humanidade sempre deram ao homem? Jesus, Buda, Krishna, todos os grandes filósofos. Você não pode procurar a sua felicidade e a sua realização fora de você. Você não pode buscar a sua felicidade e a sua realização numa casa, num objeto que você vai comprar, no carro que você vai comprar. E agora presta atenção todos vocês no que eu vou falar. Você não pode buscar a sua felicidade e a sua realização na mulher ou no homem, no parceiro, na parceira, no namorado, na namorada. Se você cometer esse erro, né, você vai estar fadado ao sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, você estará fadado ao sofrimento. Então, qual a solução? A solução é você buscar a maior de todas as riquezas. Aquela que o grande Criador divino desse universo, vocês podem chamar de Deus, o que vocês quiserem chamar, não importa, já colocou aqui dentro de nós. Mas Ele colocou escondido de tal forma que todos acabam procurando fora aquilo que sempre esteve dentro dele. O mundo da matéria, o mundo de Maya, ele seduz as pessoas.
Você quer ver que coisa interessante? Alguém já foi aqui, vocês que estão me ouvindo em casa, já foi visitar o salão do automóvel? Hã? Salão do automóvel é uma coisa muito interessante, cara. Porque lá é o chamado objeto de desejo do ser humano. Que o carro parece que é a máquina, né, mais cobiçada e desejada pelo homem. E aquelas máquinas mais sofisticadas. Mas tem um problema. Não tem um carro desse que sentado sobre o capô tem uma das mulheres mais bonitas e gostosas. Pernão de fora, tal. Eu pergunto, por quê? Porque o marketing tenta vender o produto associado a uma imagem. Ou seja, agora eu peguei os dois. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? A sociedade, ela criou os dois objetos do desejo mais importantes para o homem. Na sociedade moderna, o carro é o símbolo do status do poder. Então, quanto mais caro, quanto mais belo, potente é o carro, mais infeliz e frustrado, afetivo e sexualmente é quem está dirigindo. Porque quando o indivíduo tem essa ampla e profunda necessidade de se envolver com o mais belo, mais luxuoso, mais rico, significa que ele é um indivíduo que está nessa busca profundamente infeliz. Porque ele não se realiza. Às vezes ele é o tipo do cara que é o feio, tonto, idiota, que não conseguiu a menina mais bonita. Porque, na verdade, o primeiro objeto de desejo mais profundo que é infiltrado no ser humano é a fêmea. É o desejo sexual, é o prazer maior que o indivíduo atinge. Então, ele necessita profundamente da mais bela. Por isso que o carro só pode ser vendido com uma mais bela sentada no capô. Essa mais bela, essa mais linda, essa modelo manequim que está lá vendendo o produto, associa-se no inconsciente do comprador, olha, se eu comprar esse carro, a mulher vem junto. Gente, você pode notar que na nossa sociedade, todos os jogadores de futebol, rico, feio, horrível, tem as mulheres mais gostosas e mais bonitas da sociedade. E loira. Vocês estão me entendendo que isso é um arquétipo criado. Então, quando o indivíduo tem esse objeto do desejo, essa coisa maravilhosa, todo mundo quer ir atrás desse desejo. Todo mundo quer encontrar essa resposta. Aí começa a grande competição. Começa o grande conflito humano. Esse grande conflito começa exatamente nesta busca pelo outro. Mas esse é o maior erro cometido por todos nós. Este não é o conselho dos grandes mestres, dos grandes seres da luz, que sempre afirmaram que a sua realização e a sua felicidade não está na mulher, não está no outro. Não está no carro mais bonito, não está na casa, não está no luxo, tudo que você conquistar materialmente. Vocês sabiam que Alexandre o Grande, que na verdade não era grande, ele tinha 1,56 m de altura, ele era piquititico, chamado Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores conquistadores da história antiga. Estrategista, militar, cara danadinho. E invadiu quase tudo. Quem assistiu o filme dele sabe que ele tinha muita riqueza, ele invadiu muito. Aí no final da vida dele, ele ficou doente, muito doente, e não conseguiu safar da doença e ia para a morte. Então ele chamou os seus ministros, certo? Os seus ministros mesmo, para fazer o seu último pedido. Como que ele queria que fosse o enterro dele. Tá? Então ele fez os seguintes pedidos. Quando eu morrer, o meu fúnebre, ou seja, o meu funeral vai ser da seguinte maneira. Vocês vão me enterrar com todos os ouros, todas as riquezas, vocês vão colocar em volta de meu caixão. Primeiro. Segundo, meu caixão, meu fúnebre, meu funeral deve ser carregado somente por médicos.
E terceiro, vocês vão enterrar com as minhas 2 mãos abertas do lado de fora do caixão. Esses 3 pedidos. Aí o ministro perguntou, mas por quê você quer isso? Primeiro pedido dele. Eu quero que todos percebam que tudo que eu conquistei de ouro, riqueza, joias, vai ficar aqui. E eu vou embora sem levar absolutamente nada. Eu quero que os médicos que carreguem meu caixão, para provar que nem toda medicina, nem todo mais sábio conseguiu evitar a minha morte. É inevitável. Ok? E terceiro, deixe com as mãos vazias, para provar para todo mundo que eu cheguei de mãos vazias e vou partir de mãos vazias. Ou seja, gente, o primeiro ponto que nós devemos ter consciência é a espiritualidade. Você precisa perceber que você é um espírito que está vivendo uma experiência na Terra. Você vai morrer. E não vai levar absolutamente nada material que você construiu. Então, a única coisa importante que você leva é aquilo que você construiu aqui dentro. Você construiu na sua personalidade, na sua alma, no seu ser. Todas as suas conquistas materiais vão ficar aqui e não vai servir a nada para a sua jornada cósmica. Ok? Então, se é assim, se nós começarmos a tomar essa consciência espiritual, esotérica, transcendental, nós vamos trabalhar 24, nós vamos começar a mudar o nosso foco. Ao invés de eu sentir inveja por um cara que tem um carro bonito e uma mulher bonita, eu vou parar com essa coisa, porque o indivíduo vai trabalhar para ter aquele carro bonito, aquela casa bonita. Eu não vou trabalhar mais para isso. Eu vou trabalhar agora para acordar o meu ser. Eu vou trabalhar, vou ler, vou estudar, vou pesquisar. Eu preciso transformar esse lixo, tirar esse lixo que a sociedade colocou dentro de mim. Esse lixo que a televisão, que a rádio, que os meios de comunicação diz que eu tenho que comprar. Eu não tenho que comprar absolutamente nada. Eu tenho que acordar como alma, como espírito. Eu tenho que acordar que eu estou aqui de passagem e vou embora daqui mais cedo ou mais tarde. Pode ser amanhã a minha morte. Então o que você faz? Quando você foca para dentro, quando você volta para o seu espírito, esse sentimento de inveja some, desaparece. Porque você não cria a necessidade. Entendeu? A sociedade cria a necessidade em você. A necessidade de consumir, a necessidade de ter. Aí você percebe que você não precisa ter. É uma enganação, uma mentira. Você precisa alimentar o seu espírito. E o espírito só se alimenta de sabedoria. Só se alimenta de luz. E outra, você não precisa ter uma religião para isso. Você não precisa ir em nenhuma igreja para isso. Você não precisa ser escravo novamente de um pastor, de um sacerdote. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo sem ter nenhuma religião. Você deve ser um buscador, aquele que volta-se para dentro, aquele que busca essa alma perdida. Somente neste ponto é que a inveja vai desaparecer. E quando a inveja desaparece, desaparece a angústia, desaparece a depressão, sabe? E você encontra a verdadeira paz e a verdadeira essência da felicidade. Você entra no reino dos céus. E Jesus sempre dizia, o reino dos céus não é um lugar geográfico. O reino dos céus se encontra dentro de você mesmo. Portanto, se você está infeliz, está em depressão, está em angústia, está tomando remédio para dormir, alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa está muito errada na sua vida. E você necessita fazer essa reformulação. Você necessita fazer essa mudança profunda em sua alma. Para que todos esses valores embutidos dentro de nós, esses falsos valores, não sejam perseguidos por você. Esses valores só levam você ao buraco.
só levam você ao conflito, à angústia, à depressão. Você não precisa da mulher mais linda, mais maravilhosa. Você precisa de uma boa companheira que te ajude a caminhar pela vida. Você vê que a televisão fica criando as necessidades da mulher bonita, né? Passa as mais perfeitas, as mais belas das novelas, as mais gostosas da televisão. Aí você vai no seu mundo não tem essas pessoas. São meninas mais simples, mais comuns, tal, homens também. Então as pessoas acabam criando uma imagem de um príncipe encantado que já está desencantado há muito tempo. Esse encanto, na verdade, é uma mentira. O príncipe encantado, ele não existe, porque o encantamento quem deu foi a televisão, foi a mídia, foi o cinema. A falsa necessidade. Não tem jeito, meu, não tem jeito. Esses capetinhas, não tem jeito, né, papai, né? Hã? Tá criando inveja nela. A Tuca, ela morre de inveja quando eu faço carinho nos cachorrinhos. Né? Ela morre de inveja. Você vê, a própria natureza sente os ciúmes, sente a inveja, sente o seu espaço ser tomado. É? Ela fica necessitada. Então, gente, olha, para nós encerrarmos o nosso papo aqui, nós vamos centrar exatamente qual que é a solução. A inveja, ela é uma energia muito ruim, mas ela só acontece num coração deprimido, um ser primitivo, na alma que não encontrou a luz, na alma que vive nesta sociedade materialista. Quando você volta a viver para o seu espírito, para a sua alma, para a tua verdadeira essência lá dentro, esses sentimentos começam a se diluir, a desaparecer. Por quê? Porque você enxerga o verdadeiro valor da vida, os valores principais dessa vida, que não é uma casa, não é um carro, não é uma mulher bonita, não é nada disso. Você encontra, você vai, a verdadeira, o grande valor é descobrir essa minha alma perdida, esse meu elo com o meu plano espiritual, com a minha jornada espiritual. Este elo de ligação com minhas vidas anteriores, com a minha vida espiritual. Essa é a chave da minha transcendência e da saída dessa condição material e primitiva. Ok? Estamos conversados? Então é isso aí, gente. Então, eu desejo a todos namastê, muita paz. Espera aí, nós vamos despedir com essas feras danadas aqui, que ficou atazanando a palestra inteira, né? E agora tem que despedir também. Dá um zoom na caída do Pichucho aqui, né? Desses meninos. Agora, não, vai, foca aqui, Sadal, vai lá. Que tem que, baixa a câmera, aí. Tem que pegar a Tuca, baixa bem a câmera, senão você não pega ela. Não, assim, baixa com o pezinho da câmera. Esses meninos. Agora, não, vai, foca aqui, Sadal, vai lá. Que tem que, baixa a câmera, aí. Tem que pegar a Tuca, baixa bem a câmera, senão você não pega ela. Ai, não é pra morder o microfone. Ok, pessoal, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz, namastê.